Muito bem. O mesmo texto que diz o que acabei de comentar com vocês, lá em Provérbios 27, o mesmo texto que diz que assim como a água reflete o rosto, o nosso coração reflete quem nós somos, também diz o seguinte, na continuidade, ele diz assim: o ouro prova os nossos corações. Quando a Bíblia usa a expressão que o ouro prova, significa que o ouro é provado, significa que o ouro é colocado no fogo. Talvez você não saiba, mas na natureza nós não encontramos ouro puro. O ouro está sempre misturado com outros metais. Então, quando o ouro é colocado no fogo, ele é provado. E aí separa-se o que não é ouro e ele fica ouro puro. Só que o texto diz assim também: só que o insensato, olha que coisa interessante, só que o insensato, mesmo que você coloque ele num pilão, no almofariz e aperte, como se faz com o trigo, para separar o trigo da palha, quando você faz isso com o insensato, não adianta absolutamente nada, porque ele e a sua insensatez já são a mesma coisa. Entenderam? Vou repetir. O ouro é provado para ficar puro, mas quando a insensatez toma conta de nós de tal forma que nós somos insensatos, por mais que amasse, nós já somos a própria insensatez, e isso não vai mudar. A minha conversa com vocês hoje é isso, é a respeito de quem é que nós somos, é essa a nossa leitura. Fui convidado pelo Paulo Júnior no domingo passado, eu deixei vocês na mão lá, né, para dar uma aula, e a aula era sobre o Sermão do Monte, e eu fiquei meditando um pouco mais e queria começar daí a minha conversa com vocês. Talvez vocês não saibam, o Evangelho de Mateus é um evangelho diferente dos outros evangelhos, embora muito parecido num primeiro olhar, tanto que ele é chamado de sinótico, né? Parece que tem o mesmo óticos, o mesmo olhar. Parece que Mateus, Marcos e Lucas partem do mesmo ponto. Mas é uma impressão. Eles são muito parecidos, mas são profundamente diferentes. O Evangelho de Mateus é composto, por exemplo, de 5 sermões, de 5 discursos de Jesus, coisa que não acontece nem em Marcos nem em Lucas. O primeiro deles, o primeiro sermão de Jesus ali em Mateus, está entre os capítulos 5 e capítulo 7. Capítulos 5, 6 e 7. As pessoas costumam dizer que é o chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Mesmo para pessoas que não são cristãs, mesmo para pessoas que não são pessoas ligadas nem ao mundo protestante, nem ao mundo do cristianismo reformado, nem ao mundo católico romano, olham para esse sermão com um olhar profundo. Por exemplo, Mahatma Gandhi dizia que se toda a literatura espiritual do planeta desaparecesse de uma hora para outra, mas esse discurso de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, se conservasse, nada teria se perdido. Olha que coisa interessante, que leitura interessante, né? Bom, para algumas pessoas, e esse é o ponto de partida aqui, até por isso uma advogada aqui junto comigo vai ser bom. Já teve um advogado na primeira reunião, tem mais um advogado aqui na segunda reunião. O critério foi esse. Quando Jesus está no início do sermão, ele diz assim, se você quiser olhar, está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Ele diz assim: não pensem vocês, meus discípulos, porque Jesus está falando com os discípulos. Jesus sobe ao monte, senta, os discípulos estão ali junto com ele, ele começa a conversar com os discípulos. Então ele diz assim: não pensem vocês, meus discípulos, que eu vim abolir a lei. Eu vim cumprir. E ele continua, ele diz assim: e ai desses que tirarem uma só letrinha da lei. Ai de quem desobedecer e quem ensinar os outros a desobedecer. Muito bem, então vou começar uma conversa difícil com vocês aqui agora. Quer dizer então que Jesus não aboliu a lei? É o que ele está dizendo. Eu não vim abolir a lei. Não vim para tirar uma letrinha de lá. Ele usa, na expressão original, ele usa o iota, que é a menor letra, um tracinho na língua aramaica. Não vim tirar um tracinho de nada da lei. Não mesmo. Mas vim cumprir. Então, deixa eu fazer algumas perguntas difíceis aqui, para a gente começar a nossa conversa. Quando a gente fala em abolir, significa revogar. Concorda, Marcos? Por exemplo, eu dei desse exemplo na primeira reunião porque me chama muita atenção, porque nós somos brasileiros. Então, quando a gente fala da
lei da abolição da escravatura. Significa que nós temos uma lei que revoga a lei anterior. Tô certo? O engenheiro está correto aí na fala? É uma questão. Tá ligado? Sim, a questão semântica, mas faz sentido, né? A revogação como uma abolição de uma norma anterior. Porque havia uma lei, né? Escravos poderiam ser comprados, poderiam ser transportados, poderiam ser trazidos, poderiam ser levados. Escravo nascido era um bem. Escravo que fugia tinha uma legislação e uma penalidade própria para ele. Então havia uma legislação, a legislação da escravatura. Ao longo da história, não sei se vocês se lembram, essa legislação, a legislação que envolvia os escravos, aliás, abrindo um parênteses, o Brasil foi o último país na América do Sul a ter a escravatura abolida, né? Interessante isso. Então, à medida que o tempo foi passando, até pelas influências externas, principalmente por causa da Inglaterra, as pessoas começaram a trazer novas leis que foram minimizando a escravatura do Brasil. Então, tinha uma lei que, num determinado momento, impediu o tráfico. Não pode ter tráfico mais. Joia. Aí uma segunda lei dizendo assim, não, as mulheres, ao darem à luz, esses bebês que nascem não vão ser mais escravos. Depois uma lei que quem tivesse 60 anos acima estaria livre. Muito bem. Até que chegou o dia marcante, né, em que nós temos a chamada Lei de Ouro, a Lei Áurea, a lei que revoga a legislação anterior. Muito bem. Então agora nós temos uma lei que daqui para frente não há mais escravatura. Muito bem. Quando Jesus diz assim, eu vim abolir, será que ele está falando disso? Porque pensa comigo. Olha só. Se Jesus não aboliu a lei, na lei tinha lá uma coisa do tipo assim, ó. Vocês não podem usar uma roupa que é feita de 2 materiais diferentes. Isso fazia parte da lei. Então, a lei tinha lá. Você não pode usar uma roupa que mistura, por exemplo, lã com seda. Você não pode misturar um tecido animal com tecido vegetal. Ou seja, você não pode usar um tecido sintético. Ok? Estava lá na lei. Eu duvido que alguém aqui não esteja usando alguma roupa que não seja sintética, que não seja uma mistura de materiais. Entenderam? Essa lei foi revogada ou não? Porque se não foi, nós estamos em pecado, correndo o risco, inclusive, de ser apedrejado. Era uma outra lei. Vamos piorar um pouquinho mais as coisas. Isso foi abolido ou não? Vamos piorar um pouquinho mais as coisas. Tinha uma legislação que dizia a respeito de animais cuja carne poderia ou não ser comida, né? Diferente dos animais que eram apresentados em sacrifício. Por exemplo, animal de caça nunca era oferecido em sacrifício, mas eles poderiam ser comidos. Inclusive, tem um momento em que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, se apresenta a Pedro lá na frente, com um lençol e vários animais, e diz: Pedro, pode ficar à vontade, faz seu almoço aí, está próximo do meio-dia, pode matar e comer. Pedro: de jeito nenhum, eu, em hipótese alguma, nunca comi esse tipo de animal. Aí o Espírito diz: não, mas sou eu que estou falando, pode comer. E Pedro: nunca, de jeito nenhum. A frase tradicional, a incoerência das incoerências, não, Senhor. Que incoerência, né? Mas enfim, era ou não era? Porque uma dessas carnes é uma das que eu mais gosto, né? Já pensou eu tento parar de comer carne de porco? Que desafio que seria para mim isso, né? Bacon. Alguém aqui não gosta de bacon? Já pensou? Feijoada. Não, devia ter gente perdendo o emprego, né? Mas enfim, vamos raciocinar. Foi revogado ou não foi? Aí o texto continua. Eu vim para... O que ele diz? Eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Então vamos fazer uma pergunta difícil. Mais uma. Jesus cumpriu a lei? Cuidado, hein? Muito cuidado com essa resposta rápida assim. Porque olha só, a lei dizia que ninguém poderia tocar um cadáver, ninguém poderia tocar um leproso. Jesus tocou? Então ele não cumpriu a lei. Vou piorar as coisas. Vou piorar. Jesus está dizendo no texto, falou assim: eu não vou tirar nada daí, e ai de quem tirar e ensinar os outros a tirar. Então vou lembrar a vocês um episódio que é muito conhecido. Jesus está com os discípulos estão com fome, eles passam perto de uma lavoura e pegam aquela parte que poderia ser pego, que é a respiga, o que fica fora do limite, né, da cerca.
E eles estão lá comendo, separando aquele material que está lá, né? Separando a palha do cereal que está lá. O pessoal chega e fala: mas eles não podem fazer isso no sábado, não? Aí Jesus diz assim: mas não pode por quê? Aí Jesus diz assim: o homem, isso é muito importante, não é o sábado que é para o homem ou é o homem que é para o sábado? Aí Jesus diz: para mim, o sábado é em favor do homem e não em favor do sábado. Do jeito que vocês estão fazendo, o sábado ficou mais importante do que o próprio homem. Tanto assim que vocês estão me dizendo que eu não posso fazer cura no sábado. Mas vocês mesmos, se cair uma vaca num buraco, vocês vão lá e tiram. Então veja, as coisas vão ficando bem complicadas. Jesus cumpriu ou não cumpriu? Porque olha só, veja bem, quando uma mulher é trazida diante de Jesus e ela foi pega em flagrante adultério, ou seja, não há dúvida de que havia adultério, a lei mandava apedrejar. Jesus apedrejou? Então ele também descumpriu a lei. E detalhe, a lei dizia, para completar, que quem fosse pendurado no madeiro seria maldito pela própria lei. Jesus foi? Vocês estão percebendo que esse assunto não é simples? Esse não é um assunto fácil. Essa é uma conversa difícil, e simplificar essa conversa torna ela pior ainda. Essa é uma conversa que o mundo mais recente, né, o mundo moderno, separou em duas áreas que não são expressões bíblicas, mas elas estão separadas entre o que nós chamamos de moral e o que nós chamamos de ética, né? Não é, nenhuma das duas palavras é bíblica, tá? Mas voltando ao Sermão do Monte, muita gente, uma boa parte dos estudiosos, da turma que se propõe a estudar tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, diz o seguinte: no Sermão do Monte nós temos Jesus se apresentando como um novo Moisés, e junto com ele uma nova legislação, um novo decálogo. Muitos são os estudiosos que dizem isso. Será que é isso? Do mesmo jeito que Moisés subiu ao monte, desceu de lá com as leis, Jesus também está subindo ao monte e está apresentando as suas leis. Será que é isso? A palavra que Jesus usa quando ele usa a expressão cumprir, não é cumprir no sentido de executar, é cumprir no sentido de tornar pleno. A palavra cumprir, no seu original, é plero, de onde vem para nós plenitude. Então o que Jesus vem fazer eu vou tornar pleno isso para vocês, ou seja, eu vou mostrar para vocês qual é o sentido. E ele começa a trazer alguns exemplos importantes aí no capítulo 5. Então, se você puder dar uma olhada lá, capítulo 5, mesmo texto está aí, capítulo 5, o versículo 17 que eu mencionei aqui com vocês. Versículo 17 que eu comentei com vocês: não pensem que eu vim abolir, mas vim cumprir. Aí lá no versículo 20 ele diz: pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e às dos mestres da lei, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Então, Jesus vai fazer a partir de agora algo que me parece um contraste entre o que é a moral e entre o que é a ética, entre o que é a lei e o que é o espírito da lei, entre o que é religião e o que é espiritualidade, entre o que é a justiça dos mestres da lei e a justiça do reino de Deus. Lembrando, Jesus nos ensina nesse mesmo sermão a buscar em primeiro lugar, lembram? O que Jesus nos ensina? Busque em primeiro lugar e a sua justiça. Isso faz parte, isso é um assunto importante dentro desse sermão. Então nós vamos ter aqui uma fronteira razoável, uma fronteira que não é tão simples, uma fronteira entre o que é a moral e o que é a ética. A moral tem tudo a ver com a lei. A lei tem tudo a ver com os imaturos. Todos nós precisamos evoluir, sair da moral e ir para a ética. Deixa eu explicar isso melhor. Quando você trabalha a lei, você trabalha o não. Então, não matarás, como a gente vai ver logo na sequência aí, no versículo 23. Não adulterarás, não mentirás. É o que Jesus, inclusive, vai dar como exemplo daqui a pouquinho. A lei trabalha o não.
A lei trabalha o não, porque é assim que nós lidamos com as pessoas imaturas. Então, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Como é que você diz para uma criança de 3 anos a respeito das tomadas da sua casa? Então, uma criança de 3 anos, o que você fala? Não põe o dedo na tomada. Por acaso, faria algum sentido eu chegar para uma criança de 3 anos e falar assim, olha, se você colocar o seu dedo na tomada, uma descarga elétrica vai entrar dentro do seu corpo. Na verdade, uma corrente elétrica. E essa daqui, que tem uma tensão de 220 volts, vai levar para o seu corpo uma amperagem muito alta. Isso pode produzir queimaduras no seu corpo. E mais, pasme, criança de 3 anos, isso pode levar a uma amputação de alguma parte do seu corpo. Seu corpo, inclusive, pode entrar num processo em que a musculatura fica enrijecida e gruda lá. E aí pode acontecer uma arritmia no seu coração pode ter problema, você pode parar de bater o coração e morrer. Dá para falar isso para uma criança de 3 anos? Só se for doido, né? O que você fala para uma criança de 3 anos? Não põe o dedo na tomada. Mas só que é o seguinte, vai chegar o dia em que vai um eletricista lá na sua casa. Aí o eletricista vai e põe o dedo na tomada. Ué, papai, mas não era para não pôr o dedo na tomada? Entenderam? Parece bobinho, né, esse exemplo? Mas olha só. Quando Moisés desce do monte, diz, não matarás. O ensino era passado de pai para filho. Aí o pai fala para o filho, filho, faz parte aqui do nosso código, faz parte da nossa lei, não matar. Aí o menino fala, mas papai, nós não estamos aqui no deserto, a gente está aqui no monte, a gente vai daqui para Canaã, e lá nós não vamos matar um monte de gente? Estão entendendo? Não é uma conversa fácil. É uma conversa para gente madura. Quando nós falamos com pessoas que são imaturas, inclusive as pessoas que são imaturas, são novas na fé, nós falamos a respeito do não. Mas isso não dura muito. E nem pode durar. Aí as pessoas vão fazendo perguntas que são mais profundas. Então você vira para uma criança do mesmo jeito que ela não pode tocar numa tomada, você vai ensinar para ela também, olha meu filho, você vai para a escola e você não vai tocar em partes do corpo dos seus coleguinhas e nem permitir ser tocado. Aí ele olha e fala assim, mas parece que aqui em casa é diferente. E é mesmo. Então o não é para a gente que precisa amadurecer. Só que isso não resolve, isso tem limite. Aí olha só a expressão de Jesus, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não assassine. Ou se você preferir, não matarás. Isso está onde, gente? Aonde foi que os antepassados judeus ouviram isso? Isso faz parte do quê? Não é pegadinha, não. Dos 10 mandamentos, do decálogo, faz parte da lei de Moisés. É isso. Não é para matar. E ele continua. E quem assassinar estará sujeito a julgamento. Ora, se por acaso, como todo mundo sabe, né, podem acontecer 2 tipos de morte. Os advogados me ajudam, né? A morte, um assassinato com ou sem dolo, é isso? É a expressão? Doloso ou culposo? Doloso ou culposo, queria lembrar do culposo. Muito bem. Então a comunidade se reunia e falou, bom, o Antônio matou o Mário. Peraí, foi com intenção ou foi sem intenção? Porque se é sem intenção, se aconteceu um acidente, nós temos que levar a julgamento. Já estava lá na lei, lá de trás. Abrindo um parêntese, essa lei faz parte de todas as culturas antigas. Nas culturas antigas é que surgem essas coisas. Então, por exemplo, lá na cultura caldeia surge o Código de Hammurabi, muito antes de Moisés. Lá na cultura egípcia, muito antes de Moisés, surge a figura da balança, que pesa os corações dos homens. Isso é interessante. E aí surge a balança, que é símbolo da justiça até hoje, no mundo ocidental de uma forma geral. Então, códigos morais, códigos que dizem a respeito do que não fazer, faz parte de todas as culturas. Muito bem. Só que Jesus continua e diz assim, mas eu digo o seguinte, qualquer que se irar contra o seu irmão também está sujeito a julgamento. Assim como a pessoa que assassinou está sujeita a julgamento, se houver uma raiva aí, se houver uma ira no seu interior, mesmo que ninguém perceba, também está sujeito a julgamento. E continua.
Do mesmo modo que se eu disser ao meu irmão que você é tolo, você pode ser levado para um tribunal. E se falar que ele é insensato, pode ser que você seja lançado no Geena, pode ser que você seja lançado no lixão de Jerusalém aqui, no inferno. Percebe o que Jesus está fazendo? Jesus está colocando no mesmo nível o assassinato, a ira e aquilo que eu falo para as outras pessoas, mesmo que seja no meu interior. Ajudou ou atrapalhou? Levantou demais a régua, né? Concordam? Enquanto era para não matar, estava fácil. Mas agora, a depender da minha interioridade, isso na ética de Jesus, isso na ética do reino, está no mesmo patamar. Ficou mais fácil ou mais difícil? Vou continuar. Podemos pegar vários exemplos. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adultere. De novo, aonde que está isso? Não adulterarás. Nos 10 mandamentos, na lei, né? Inclusive com consequências, com penalidade de morte. Mas eu digo a vocês, então olha só, Moisés, a lei, aquela que vem para os imaturos, aquela que vem para as crianças, diz não adultere. Mas eu digo a vocês, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, dependendo da sua versão, e cobiçá-la e quiser possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ficou difícil, hein? Ou não? Porque Jesus tira do lugar das práticas e leva para a nossa interioridade, tanto que ele fala em coração, ele fala em cobiça, ele fala em desejo. Ele tira do nível das ações e leva para o nível das motivações. Ele tira do nível do comportamento e leva para o nível de quem nós somos. Entenderam? A moral, a religião, vai sempre trabalhar o nosso comportamento e as nossas ações. O reino de Deus e a sua justiça vai conversar conosco a respeito da nossa interioridade, do nosso coração, das nossas motivações. E continua, e aí tem uma ironia muito grande aqui. Se o teu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora. Gente, olha a ironia disso. Desde quando, se eu olho para uma mulher e cobiço, arrancar o meu olho direito vai resolver? Entendem? É uma ironia. E mais, se é a sua mão direita que te faz pecar, corta, lança fora a mão direita e continua com a mão esquerda. Entenderam? É irônico isso, é para dizer o seguinte: não é o que está de fora, é o que está de dentro. Não é o seu olho, nem a sua mão, é o seu coração, como ele está dizendo aí. E ele continua, ele diz assim: também foi dito a vocês, aquele que divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. Aqui ao pé da letra, Jesus está citando Deuteronômio. A legislação dizia: se um homem deixar uma mulher, deve dar para ela a carta de repúdio, a carta de divórcio, de tal forma que aquela mulher, numa sociedade extremamente machista, aquela mulher, se não tivesse a carta, não teria como se casar de novo, não teria como reconstruir a sua vida de novo. Então, na legislação, como Jesus está dizendo aqui ao pé da letra, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Muito bem. Não sei se vocês se lembram, num determinado momento da vida de Jesus, esse é um episódio muito interessante. Alguns fariseus chegaram para Jesus estava com popularidade em alta. Alguns fariseus chegam para Jesus e perguntam assim: Jesus, um homem pode se divorciar de uma mulher? Lembram desse episódio? Aí Jesus responde assim: vocês não leram, olha só, aonde é que Jesus vai? Vocês não leram que no princípio Deus fez homem e mulher e fizeram com que eles se unissem e se transformassem num único ser, que ninguém separe esse único ser. Perceba, as pessoas estão falando a respeito do que estão fazendo e Jesus está falando a respeito do ser que está fazendo. Então, quando as pessoas perguntam para Jesus assim: e aí, eu posso ou não me divorciar? Jesus está dizendo: você não percebeu o ser que você se transformou quando você casou? Aí eles continuam: mas já que é assim, então por que Moisés falou para entregar uma carta de divórcio? Aí Jesus responde o quê?
Sim, de fato, tem lá uma carta de divórcio por causa da dureza da sua interioridade, por causa do seu coração, por causa disso. Para as coisas não ficarem piores ainda, então dá a carta. Só que tem um detalhe: se você não perceber o ser, não vai ser uma carta de divórcio para resolver. Você vai continuar fazendo cartas de divórcio, muito bem feitas, inclusive, muito bem organizadas. Os advogados vão ajudar bastante nessas cartas, mas isso não resolve o ser. Isso não resolve a pessoa. A conversa de Jesus aqui o tempo todo está numa direção e a nossa conversa caminha noutra. A nossa conversa sempre tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo de certo e de errado. E Jesus está nos levando a pensar a respeito do ser humano que fez o certo e o errado. Porque Jesus não está interessado naquilo que nós fazemos a priori. Jesus está chamando a nossa atenção para qual é o ser humano que fez isso. Que tipo de ser é esse? É esse o ponto. Aí Jesus fala a respeito dos juramentos, fala a respeito da vingança, continua dando exemplos aí que são exemplos da lei. Eu vou parar por aqui. Vocês ouviram, versículo 43, o que foi dito? E agora aqui isso mexe muito com a turma. Ame o seu próximo. Isso está onde, gente? Ame o seu próximo? Na lei. Levítico. Ame o seu próximo. Ame o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Ame o seu próximo, como a ti mesmo. Está lá em Levítico. Só que entre os judeus daquele dia tinha um complemento. E odeie o seu inimigo. Isso não é lei. Mas aquilo já entrou em todo o contexto ali, já entrou no inconsciente coletivo. Muito bem. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus diz: mas eu digo, amem os seus inimigos. As pessoas que não conhecem o universo cristão, as pessoas que não conhecem a literatura bíblica, vão dizer que essa frase de Jesus é única. De fato, ninguém antes de Jesus usou essa expressão, ame o seu inimigo, nem a própria legislação. Mas o fato é o seguinte: amem o seu inimigo e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser. Veja, nós estamos sempre pensando a respeito do que nós devemos fazer. Eu devo amar, eu devo perdoar, eu devo ser uma pessoa grata. E Jesus está chamando a atenção do ser que ama, do ser que perdoa, do ser que erra. Me chama muito a atenção aquele episódio em que Jesus está na casa de um fariseu. Vocês devem se lembrar. Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão. Muito comum naqueles dias, muito comum. Terminava uma reunião, terminava um momento, um encontro na sinagoga, e as pessoas convidavam outros, principalmente os mestres, para ir almoçar nas suas casas, ir jantar nas suas casas, né? E aí Jesus foi convidado para um jantar na casa de Simão, um fariseu. Foi. As casas no ambiente da Palestina daquele momento eram casas abertas. Quando um mestre ia até lá, não era proibido que as pessoas ficassem próximas ouvindo o que estava acontecendo, prestando atenção. Mas o fato é, Jesus vai à casa de Simão e, como o texto diz, ele se reclina à mesa. Ele não se senta à mesa, porque sentar à mesa era coisa de banquete, coisa rara, coisa de palácio. A coisa do dia a dia era uma mesa no chão, as pessoas comendo com as mãos e as pessoas reclinadas à mesa. Então imagina, Jesus está lá, reclinado à mesa, conversando com as pessoas, muito provavelmente sendo perguntado, fazendo perguntas, respondendo. E aí uma mulher aparece do nada. Do nada. O texto só diz pra gente o seguinte: uma mulher daquela região, uma pecadora, aparece naquele lugar. Ela se aproxima por trás de Jesus está deitado, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, começa a enxugar com seus cabelos, retira, isso é muito simbólico, retira de entre os seios um vaso de perfume, quebra, o vaso era quebrado, não tinha rosquinha naquela época, e se derrama aos pés de Jesus, numa imagem dela mesma. É como se ela estivesse criando uma imagem em que ela está se derramando aos pés de Jesus, sem abrir a boca, sem falar absolutamente nada. Aí o dono da casa pensa com ele mesmo e fala dele com ele. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Cuidado. Quando o texto diz que essa mulher é pecadora, o que nós deduzimos? A tendência de falar, era uma prostituta. Cuidado, ao falar isso a gente está falando de nós, viu? Porque o texto não falou isso. Essa mulher pode ser uma prostituta, pode ser uma adúltera, pode ser aquela adúltera, pode ser, que é pior.
Pode ser aquela adúltera que Jesus disse: vai em paz, minha filha, ninguém te condenou, também não te condeno, não. Pode ser aquela mulher que era uma pecadora, porque ela tinha uma menstruação crônica. Quem tinha uma mulher menstruada era impura, era pecadora. Então podia ser aquela mulher. Podia ser aquela mulher Cirofenícia, lembra? Que era uma não judia, então ela era também uma pecadora. Enfim, podia ser um monte de mulher. O fato é o seguinte: essa mulher era caracterizada pelo que ela fazia, e pelo que ela fazia, ela era considerada uma pecadora. E aí Jesus olha aquela situação e fala assim: Simão, deixa eu te falar uma coisa. Aí o Simão: fala, mestre. 2 homens deviam a um terceiro. Presta atenção na armadilha. Uma armadilha para as nossas mentes. Não é uma armadilha para Simão, é para nós. 2 homens deviam a um certo credor. 2 homens deviam a um terceiro. Um devia 50 denários, o outro devia 500 denários. Isso não é muito dinheiro, tá, gente? 50 denários, se a gente considerar aqui um trabalhador braçal, ali, um camponês, recebia 1 denário por dia de trabalho, 50 denários equivale ao salário de 2 meses. Convenhamos, não é o fim do mundo, concordam? 2 meses, bastava a pessoa trabalhar de graça 2 meses e pagaria a dívida, né? O outro devia 500 denários. 500 já é muita coisa, né? 500 já é o equivalente a 10 meses, né? É isso. Enfim, muita coisa já, né? Tão pouco mais. Mas o fato é o seguinte: segundo a parábola de Jesus, nenhum dos 2 podia pagar. Se nenhum dos 2 pode pagar, que diferença se é 50, se é 500, se é 1 milhão ou se é meio denário? Entenderam? Estão entendendo? Quais são os dois personagens da parábola de Jesus que estão ali naquele lugar? De quem é que Jesus está falando? Da mulher e do Simão. Concordam? Agora eu pergunto para vocês: quem devia 50, quem devia 500? E faz diferença? Por que não? Porque nenhum dos 2 podia pagar. Só que agora vem a armadilha. Jesus pergunta assim: pois é, Simão, já que nenhum dos 2 podia pagar, o credor perdoou os 2. Nossa, perdoou os 2, perdoou os 2. Então, Simão, qual vai amar mais o credor? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Dívida, amor? Como assim? Estou com uma dívida do banco, e o dono do banco me perdoa, vou amar o dono do banco? Como assim? Entenderam a pergunta de Jesus? Simão, e aí? Um devia mais, outro devia menos, mas nenhum dos 2 podia pagar. Aí a dívida dos 2 foi perdoada. Qual dos 2 vai amar mais? Aí o Simão responde: bom, eu suponho, eu presumo, eu acho que é o que tinha a maior dívida. Muito bem, Simão, muito bem. Então deixa eu te falar de uma coisa. Tá vendo essa mulher? Claro que tá, né? Pois então, essa mulher entrou aqui. E essa mulher demonstrou uma consciência de quem foi perdoada. Se ela deve 50 ou se ela deve 500, não é o ponto. O ponto é que essa mulher foi transformada no seu ser. E você, Simão, se você deve 50 ou você deve 500, não é o caso. Por quê? Você não pode pagar mesmo. Só que a sua atitude aqui não demonstra que você é uma pessoa que foi transformada na sua interioridade. Percebe? Porque o Evangelho não está considerando se é 50 ou se é 500. Ninguém pode pagar mesmo. O que o Evangelho considera é o seguinte: quem é que tem consciência de perdão? Percebe a diferença? Então o Evangelho não nos chama para prestar atenção nas coisas que nós fazemos. O Evangelho nos chama atenção para prestar atenção em quem é o ser humano que fez. Então veja, se você, cuidado, eu detesto frases que começam assim, se nós somos do tipo que pensa assim: eu tenho que perdoar fulano de tal. Eu vou te dizer, se nós pensamos que nós temos que perdoar, significa que nós estamos no nível da imaturidade. Nós estamos pensando naquilo que nós temos que fazer. Nós não temos que perdoar. Nós somos pessoas que perdoam. É diferente.
Parece que eu estou jogando com as palavras, parece mesmo que eu estou jogando com as palavras, mas eu estou tirando do nível da moral e levando para o nível da ética. Eu estou tirando do campo do fazer e estou levando para o campo do ser. Nós não somos pessoas que têm que perdoar, nós somos pessoas perdoadoras e por isso nós perdoamos. Percebe a diferença? Porque nós somos filhos do nosso Pai. O nosso Pai é perdoador. Como o nosso Pai é perdoador, nós também perdoamos. Nós não perdoamos porque nós temos que perdoar. Nós perdoamos porque nós fomos transformados na nossa consciência. E então nós perdoamos porque nós somos perdoadores. Percebem a diferença? Vou mudar. Nós não somos pessoas que têm que ser grata em toda situação. Aí alguém fala assim, mas não tem um texto lá em Tessalonicenses que diz isso? Veja, cuidado, tem um engano aí. Nós não temos que agradecer por todas as coisas. Nós temos que ser gratos em toda e qualquer circunstância. Aí você falou, mas é a mesma coisa. Não é. Ter que agradecer envolve algo que eu tenho que fazer. Ser grato é quem eu sou. Percebe a diferença? Então, tem coisas nas nossas vidas que você vai falar, não, eu não vou agradecer por isso. Claro que não. O que não significa dizer que você não possa ser, nessa situação, um ser grato. Percebe a diferença? Eu não tenho que amar. É importante entender isso. Eu não tenho que amar o meu amigo ou o meu inimigo. Eu amo porque a minha constituição, a minha substância é a mesma do meu Pai. Como meu Pai é amor, eu amo. Entende? Eu não amo porque eu tenho que amar, eu não perdoo porque eu tenho que perdoar, eu não agradeço porque eu tenho que agradecer. Eu sou grato, eu sou perdoador e eu sou amor. Entende? O Evangelho não nos leva a pensar a respeito do que nós fazemos, a não ser na nossa imaturidade. Quando nós somos imaturos, o Evangelho diz pra gente assim, não. Aí você amadurece e fala, puxa, não é o que eu faço, é quem eu sou. O arrependimento da Bíblia não é um arrependimento a partir das coisas que nós fazemos. Quando a Bíblia nos chama ao arrependimento, e se você prestar atenção, essa é a mensagem de Jesus, não é uma mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é, arrependam-se. Quando a gente olha para isso, a gente fica assim, bom, então eu tenho que olhar as coisas que eu fiz e me arrepender delas. Não, eu tenho que olhar para o ser humano que fez aquelas coisas e falar, puxa, eu não quero mais ser esse ser humano. Eu preciso ser transformado na minha essência. Eu preciso ser transformado a partir de quem eu sou. Eu preciso ser aquela mulher que não tem mais consciência se ela deve 50 ou se deve 500. Ela ouviu de Jesus o seguinte, minha filha, os teus pecados estão perdoados. Continua com sua vida de fé, caminha, vai para frente, segue essa pessoa, segue, vai para diante. Entendem? Arrependimento na Bíblia é uma expressão muito importante, metanoia. Meta é de onde vem metafísica, de onde vem metamorfose. Então, por exemplo, uma borboleta, ela não mudou de forma, né? Um casulo não virou uma borboleta e mudou de forma, ela foi metamorfizada. Não é uma mudança na forma, ela virou outra coisa. Então, metanoia, noia, de onde vem, por exemplo, paranoia, tem a ver com a nossa mente, tem a ver com a nossa consciência. Então, o Evangelho não nos chama para mudar de ideia. O Evangelho não nos chama para corrigir as coisas que nós fazemos. O Evangelho nos chama para ser outra pessoa. Essa pessoa passa por toda e qualquer circunstância. Essa pessoa aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Esse é o ser que eu quero ser. Esse é o ser chamado Filho de Deus. Esse é o ser que todos os dias é colocado em xeque. Se você é filho de Deus, então faz isso. Não foi o que Jesus ouviu? Vamos filmarmos um pouco aqui. Amém. É interessante você falar de lei, que essa semana aconteceram duas coisas que me fizeram pensar exatamente nisso, né? Uma delas, o Gabriel tá de férias, voltou, e aí ele virou para mim e ele estava indo no show do Marco Teles, né, com a galera e tal, e aí ele me pediu para fazer
um certo programa depois do show, me pediu, né? Aí eu olhei aquela fala dele, eu virei para ele e falei assim: cara, você é maior de idade, você já tem ferramentas e equipamentos para discernir o que você deve ou não fazer, então relaxa. Depois que você discernir o que você deve ou não fazer, se quiser trocar uma ideia comigo e me informar da sua decisão, talvez a gente possa conversar do critério que você usou para tomar essa decisão. E aí a gente faz algum ajuste, eu na condição de pai e você de filho, e você é um maior de idade. Mas é o costume, né, da criança que vai crescendo, e essa é uma trajetória normal. A outra situação foi com o Fernando menor de idade, né, bem questionador. Ele teve uma circunstância lá na escola e aí, conversando com ele, ele começou a elaborar aquilo. Ele falou assim: é uma hipocrisia, né? Porque a mesma escola que me diz que eu não posso fazer isso é aquela que está violando uma lei federal. Eu falei assim: como assim? Não, é que a lei diz que não pode usar celular na escola e ela tem feito vista grossa para fiscalização dessa norma. Você vê a crise dele. Aí ele virou para mim e falou assim: é igual a você. Às vezes você fala algumas coisas que eu posso ou não posso, mas aí, ó, fica mandando texto dirigindo. E existe uma lei federal que fala que não pode utilizar celular no carro, né? E então não que a gente faça isso, né? Foi um momento ali de descuido, mas você vê como a gente deve buscar a coerência, né, na relação dos filhos. Mas é a relação dos filhos, né, de pais e filhos, que nos ensinam. Quando eu dava aula de física, né, tinha uma parte que falava do ouvido, né, da visão e tal, do labirinto, né? Aí eu explicava para eles assim, que o labirinto, quando ele perde água, ele faz com que o corpo fique tonto, né? O labirinto é aquele caracolzinho que tem lá dentro do ouvido, que tem uma água que funciona como um nível lá para os pedreiros, né? E aí eu dizia para eles assim, inclusive assim, quando uma pessoa bebe muito, ele desidrata, inclusive perde a água do labirinto. E aí, ao perder a água do labirinto, fica tonto, né? Porque bebeu muito. Aí, se isso acontecer com você, você deita na cama, coloca a mão no chão, assim, senão a cama fica rodando. Aí você coloca a mão no chão para parar. Aí eu falava: não que isso tenha acontecido comigo alguma vez, claro, né? O pessoal que me conta dessas coisas. Ouvi dizer, né? Teve um primo que aconteceu isso. Claro. E li nos livros, né? Mas eu acho, Cláudio, de tudo que você falou, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a gente olhar para uma relação de pai e filho e olhar a trajetória de criação e entender, a partir do que Jesus veio fazer, que essa nossa relação com os nossos filhos nos ensina muito sobre a relação de Deus conosco. E segundo, a gente pensar como é que foi essa transição da relação de Deus com a humanidade na história. Porque quando a gente é evangélico, quando a gente é cristão, parece que só serve o Novo Testamento. Parece que as coisas ali do Velho Testamento são coisas de outra religião e não fazem, não tem um efeito prático. A gente não deve observar e aprender com isso, né? Mas é curioso que quando você me convidou para falar, o texto que Deus colocou no meu coração estava também em Mateus, né? E está ali em Mateus, no capítulo 13, né? Vou pegar só dois trechos aqui para a gente caminhar para o final, mas é perceber isso lá no 13:34, quando, depois de Jesus falar ali da parábola do semeador, semente de mostarda, né? Enfim, ele estava ali ensinando por parábolas, né? Jesus, 34, Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta havia dito. E aí ele cita, Mateus cita, Salmo 78, e aspas, no Evangelho de Mateus, no verso 35, ele abre citando Salmo 78, ele diz: usarei parábolas quando falar com esse povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então você vê, Mateus, a partir ali de dizer que Jesus ensinava por parábolas, estava dizendo que aquilo estava acontecendo, cumprindo o que lá no Velho Testamento o profeta
nas palavras de Mateus, disse lá em Salmo 78. Quando você vai ver o Salmo 78, nós não vamos fazer isso aqui pelo tempo, mas Salmo 78, o salmista está dizendo exatamente esse texto: usarei palavras, usarei provérbios, usarei, é o futuro. Quando falar com esse povo e explicarei, futuro, coisas desconhecidas. E na sequência ele está dizendo, porque Deus falou, passado, ao seu povo por meio das leis. Então veja, no Velho Testamento a gente já tem o salmista apontando para uma transição na forma como Deus passaria a ensinar o seu povo. Ele falou através da lei e ele falará através de parábolas. Então Jesus vem e cumpre exatamente essa situação ali naquele momento do tempo. E se a gente não presta atenção nisso, a gente cria alguns problemas assim, né? Primeiro, a gente sai dessa perspectiva, né? A gente não considera que a lei são como você deve ter ensinado seus meninos a andar de bicicleta também, né? Como rodinha da bicicleta, né? A lei é como se fosse essa rodinha. Você anda ali para aprender a andar, etc. Mas lá em casa foi assim: você quer ensinar mesmo, você deixa o moleque ali andando com a rodinha, daqui a pouco você tirou a rodinha, ele vai levar um tombo ou outro, mas assim ele aprende. Você que é da engenharia... No caso da Luciana, eu tive que pôr as rodinhas. No caso da Luciana foi inverso. Ela tem esse costume de fazer as coisas pelo inverso. E você que é engenheiro, prédio, né? Prédio você usa andaime, prédio, casa, para poder fazer a construção, mas é até um certo ponto, né? Ninguém quer mudar para uma casa cujo andaime está lá. Então a lei são esses anteparos, né? São esses suportes, né? Que foram usados, mas foram usados momentaneamente por Deus, e na medida em que a gente vai amadurecendo, essas coisas devem evoluir. E aí eu comecei a pensar, né? No momento que a gente vive aqui no Brasil, como você falou, eu sou advogado. É curioso, não existe um dado oficial sobre a quantidade de leis e normas que nós temos no Brasil. É impossível. O IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, ele tem um estudo que ele tenta mapear isso aí. Então, ele estima que são cerca de 800 mil normas, leis, decretos, portarias, quer dizer, as fontes do direito. 790 mil a última vez que ele soltou. É impossível. Então, ele mesmo diz, é impossível. Então, a gente fica se perguntando de onde vem tanta insegurança jurídica, né, no nosso país. E talvez o que a gente deve refletir é que exatamente existe essa infantilidade coletiva em que a gente confia em normas para resolver nossos problemas de valores. O Brasil está perdido num exercício absurdo do direito, em que a gente não confia nas pessoas, a gente não confia mais no judiciário, mas a gente confia no jeitinho, a gente confia nas brechas, a gente confia na influência. Então não existe mais no nosso país, e eu acho que o mundo também tem um pouco desse reflexo, essa percepção de que há justiça. Porque, no fundo, a gente está se aferrando muito no direito. E aferrar-se no direito é exatamente você se apoiar em normas, regras e leis para tudo. E aí, como eu tenho muita coisa, eu posso invocar numa hora uma lei, uma norma em meu favor, porque aquilo atende ao meu interesse. Assim como você pode invocar, na mesma circunstância, uma outra lei ao seu favor. Assim como o judiciário pode interpretar as coisas, ora convenientemente de uma maneira, ora conveniente de outra maneira. Então, um país, uma sociedade infantilizada. E aí é curioso a gente pensar, né? Porque essa transição que eu falei lá no texto é Jesus chegando naquela sociedade, quer dizer, é o próprio Deus ao longo da história buscando agora fazer a transição da maneira como ele ensinava o povo, como o salmista diz, pela lei, para uma outra forma de ensinar. Então Jesus chega e encontra um povo viciado em lei, viciado em normas. Naquele momento,
você que é especialista em Velho Testamento, a gente tinha o quê? Mais de 613 normas, a lei é mais de 600 regras. Jesus olha para tudo isso e propõe uma transição para um povo que era viciado em lei, em norma, e de uma maneira que ele possa então apresentar, ao invés de um código, uma mesa. Ao invés de regras, a convivência. Ao invés de diretrizes rígidas do pode ou não pode, relacionamentos. E a forma como ele passa então a ensinar os homens a partir da vinda dele, e traduz a maneira como Deus então está buscando o nosso amadurecimento, o seu e o meu, é ensinar através da vida. As parábolas nada mais são do que uma maneira usada por Jesus para fazer a gente pensar sobre não o que é certo ou errado, mas o que é bom ou não é bom. Não sobre o que eu devo ou não fazer, mas quem eu devo ou não ser. É uma transição, vocês percebem? Então, às vezes a gente aqui no nosso dia a dia cristão, a gente também sofre essas crises de... sabe assim, querer saber muito o que eu posso ou não posso, andar segundo o que o meu pastor disse que pode ou não pode, o meu líder disse que pode ou não pode, segundo esse tipo de julgamento que fala muito mais sobre o direito que já ficou para trás, como o Cláudio falou, tá? Aliás, nós não chegamos a essa conclusão se foi abolido ou não, revogado ou não a lei, mas propositadamente, assim, o fato é que não importa, o Jesus está propondo uma nova maneira da gente aprender, uma nova maneira de a gente evoluir, que é uma maneira a amadurecer através das circunstâncias, através da vida. Então, os discípulos eram ensinados não com base numa cartilha que Jesus deu para eles, mas na mesa, quando Jesus parte o pão, recebiam ali um ensino. Na caminhada que eles faziam de uma cidade para outra, Jesus soltava um ensinamento ou outro. Na amizade que eles tinham, no suporte mútuo que eles tinham, no cuidado com a comunidade, eles aprendiam uma coisa ou outra. E como é que nós encaramos a nossa vida com Deus? Será que a gente ainda está em busca de regras sobre pode ou não pode? Ou será que nós aprendemos que é, sabe, na fricção diária dos relacionamentos que nós vamos discernir e aprender a vontade de Deus? É ouvir na boca do Cláudio um conselho vindo de Deus para a minha vida, é liberar na vida do irmão uma palavra de Deus que vai estimular, vai orientar a vida dele, é aprender com aquilo que eu faço e que gera danos para as outras pessoas, de modo que eu possa me arrepender daquela conduta, daquela postura e fazer diferente, independente se isso é o certo ou o errado. E aí, para finalizar, eu queria citar um outro texto aqui em Mateus, né? Quando lá no verso mais embaixo ali, no verso 51, quando Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Então ele continua ali falando das parábolas e pergunta aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Assim como ele está perguntando para você e para mim. Os discípulos respondem sim. Jesus diz: por isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino de Deus é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Sabe, Cláudio, assim, a lei é fria, né? Mas o que Jesus apresenta agora é a graça. E a graça é como um pão quentinho e um colo de mãe, sabe? É diferente da lei que é fria. A lei torna a gente réu. A graça nos chama a ser filhos. A lei nos condena, a graça nos liberta. E aí a lei iguala, né, o discípulo do mestre da lei, porque o mestre da lei, ele conhece todas essas leis, mas o que Jesus está dizendo, olha, apesar de você às vezes achar que você conhece tudo do evangelho, que você já viveu de tudo na igreja, que você já leu a Bíblia de capa a capa várias vezes, aprenda que a vida com Deus, sendo você ou não letrado nas Escrituras, ele falava ali daqueles mestres da lei, mas a gente pode olhar para nós hoje.
A vida não é sobre a gente achar que a gente vai estar pronto e sabendo todas as coisas, mas a vida é para a gente entender que a gente deve continuar sempre com o coração de discípulo, com o coração de estudante. Jesus vai continuar nos ensinando todos os dias, até o dia que o nosso coração parar de bater. É um aprendizado constante, contínuo, e isso quebra muito, deve quebrar muito do nosso orgulho de repente nos sentirmos espiritualmente superiores aos outros. Nós devemos ter o coração de um mestre que, pela humildade agora de ter o olhar voltado para Cristo, entende que ele está numa trajetória cujo diploma é o quebrantamento, cuja matéria é o amor e cuja sala de aula é o mundo. Eu vou aprender as coisas do Evangelho, aprender as coisas de Deus no mundo, na vida com a vida, nessas fricções de relacionamento. Porque a gente olha para essa transição que Jesus faz, nos apresentando a graça, e acha que a graça é mais leve. Jesus aliviou, porque a lei é muito rígida, mas é o contrário, né? A lei exige 10%. É o dízimo, né? A graça exige 100%. A lei exige não mate. A graça exige morra, dê a vida pelo seu irmão. A graça é muito mais exigente do que a lei, por mais paradoxal que possa ser. Mas mesmo assim, a graça é leve, porque o amor é leve. Então, Jesus traz para a gente essa transição na forma como Deus se relaciona com os seus filhos, entre um pai que está dizendo para o filho pode ou não pode, até o momento dele ser infantil e não poder ter esse julgamento, como o Cláudio falou, para agora um Deus que respeita, que honra, que quer reconhecer a maturidade que o filho está buscando ter. E a partir disso, o filho vai ter o discernimento de agir não pelo que ele pode ou não pode, mas com a seguinte reflexão: isso que eu faço honra o meu pai? Então, na sua vida você pode ter esse critério. As coisas que você decide fazer, independente de serem certo ou errado, de serem legais ou não, estarem no direito ou não, elas honram a Deus. Porque esse critério, que é baseado no amor, vai poder fazer com que a gente viva no campo da ética e não mais no campo de julgamentos morais de tudo aquilo que a gente faz. E aí, Cláudio, é muito interessante o que você falou, né? Na verdade, o que Jesus vem fazer é trocar a nossa identidade, revelar agora um ser diferente, que não anda mais com medo daquilo que ele pode ou não fazer, mas um ser que revela a identidade que ele tem, a consciência que ele ganha e o relacionamento que ele tem com o pai, e agora ele passa a viver de uma maneira a honrar esse pai e não com medo daquilo que ele pode ou não receber de julgamento por parte do pai. Honrar em função do que ele é, e não porque ele tem que honrar. Ele não honra porque ele tem que honrar. O amor de Deus é incondicional. Isso. Ele honra não porque ele tem que, mas porque ele foi transformado e ele agora é honrado, né? O final do texto, terminando, o final do texto, Jesus diz assim, o texto que eu estava compartilhando, né? Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Porque pode parecer estranho para você, mas Jesus é uma das pessoas em toda a Bíblia que mais fala a respeito de recompensa, de galardão, né? As versões mais antigas falam a respeito de galardão. No próximo capítulo, Jesus vai falar a respeito da recompensa da oração, da recompensa do jejum, da recompensa das esmolas. Só que a gente, de maneira muito ingênua, eu já ouvi isso, a gente pensa nas recompensas de Jesus como sendo coisas que ele vai nos dar. Já escutei pessoas falando: não, rapaz, você não faz ideia da casa que Deus está reservando para mim lá no céu. A sua eu já tenho dúvida, mas a minha... Percebe que é a mesma coisa de outras formas de pensar que dizem assim: eu vou me entregar a essa vida, porque lá no céu eu vou ter 12 virgens me aguardando. É a mesma coisa. É o mestre da lei, né? Que porque conhece, isso, fica orgulhoso. A recompensa não tem a ver com o que nós vamos receber. A recompensa é quem é que nós vamos nos tornar. E o texto termina dizendo: porque vocês devem ser perfeitos,
Porque o Pai de vocês é perfeito e vocês também são. É esse o ponto. Abaixe sua cabeça um minutinho. Deus amado, muito obrigado por esse tempo aqui, que a gente seja levado à reflexão a respeito de quem nós somos. Que a partir de hoje, mais do que nunca, a gente seja provocado a não pensar em por que é que nós fizemos isso ou aquilo, o que nós fizemos ou não fizemos, mas que ser humano que fez ou que deixou de fazer. Transforma os nossos corações, transforma a nossa interioridade, nos faz ter a convicção daquilo que nós de fato somos, filhos do Senhor, e agimos como filhos do Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus. Muito bem, uma boa semana a todos vocês. Quem é da nossa casa, quem é da nossa família, quiser ajudar nos nossos desafios, fiquem à vontade.